Sejam bem-vindas a mais um episódio do Ousei Mudei Podcast, onde a gente conversa sobre as mulheres que resolveram mudar o jogo. Tem uma história que a gente gosta de contar, a de mulheres que trabalham dentro do sistema, mas que não deixam o sistema trabalhar como sempre funcionou. Mulheres que dizem, espera aí, e se a gente fizesse diferente? Eu sou Thalita Mulbauer, jornalista. Eu sou Elisa Peruso, psicoterapeuta. E esse é o podcast Ousei Mudei. Indiara Barbosa é a nossa convidada de hoje. Ela é uma dessas mulheres incríveis que eu falei para vocês sobre essa questão de romper um pouco do sistema. Com mais de 14 anos de experiência como auditora contábil numa empresa multinacional, ela deixou o conforto da carreira corporativa para entrar na política. E aqui vem o interessante. Ela não foi para ficar quietinha nos cantos, não. Ela foi para mexer com as burocracias que sufocam os pequenos empreendedores. Ela foi para abrir portas. Contadora, especialista em finanças, conselheira e empreendedora. Indiara é a vereadora mais votada de Curitiba e do Paraná em 2020 e foi a primeira mulher a conseguir esse feito. Em 2024, ela foi reeleita. Indiara, seja muito bem-vinda ao Ousei Mudei Podcast. Obrigada, eu que agradeço ao convite, Thalita, Elisa, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Indiara, você vinha de uma carreira consolidada, auditora contábil sênior de uma empresa há 14 anos, e aí você resolve se candidatar como vereadora. Que clique foi esse? Por que você decidiu fazer essa virada na tua vida? Pois é, eu falo que a minha história, até quando eu vi, né, o nome do podcast de vocês e do projeto, assim, eu me identifiquei bastante porque tem muito a ver com isso, né? Ousar e mudar totalmente, né? Mas assim, eu falo que eu sempre gostei de política. Desde a época de colégio, eu estudei aqui no Colégio Estadual do Paraná, aqui em Curitiba, e desde o ensino médio já comecei a me interessar por política, né? Conversar sobre política, os professores falavam e eu já gostava. Mas eu acabei indo trabalhar, então eu falei, não, preciso trabalhar. Fui cursar primeiro administração à noite, já comecei a trabalhar cedo. Antes disso, até, meu primeiro emprego foi no McDonald's e depois, trabalhando em empresas, cheguei a trabalhar no Banco Toyota, na empresa júnior da faculdade. Quando estava no último ano da faculdade, eu entrei nessa empresa de auditoria, que é uma das Big Four, que a gente fala, né, da área de contabilidade, fazendo auditoria em grandes empresas, Volvo, Electrolux, Votorantim. Cheguei a viajar para fora do país, para a Europa, fazendo trabalho de auditoria para a França, para a Holanda. Mas eu acompanhava a política pelas redes sociais, pela internet, né, lendo sobre política, sobre economia. E eu pensava assim, né, poxa, um dia eu tenho vontade de entrar para a política. Eu acredito que a gente precisa de políticos melhores. Infelizmente, no nosso país, a gente vê muita coisa ruim relacionada à política, né, nesses tempos ainda mais, né, infelizmente. Mas justamente por isso não adianta a gente ficar só reclamando e criticando, né? Se a gente quer mudança, a gente precisa se envolver. Uhum. E me aproximei do partido que eu tô, que também tem um pouco essa ideia de pessoas que durante muito tempo se afastaram da política, mas que a gente percebeu que talvez esse seja o erro, né? Quando a gente pensa, não, política é coisa de ladrão. Não é para mim. Né? E a gente não se envolve, às vezes a gente deixa o caminho livre para quem às vezes não está interessado em fazer a coisa certa. Uhum. E aí na verdade, lá em 2017, antes ainda, eu acompanhava pela internet o partido, todo o início, me filiei e um dia eu resolvi numa apresentação e comecei a conversar com as pessoas e conhecer as pessoas. E eu comentei, né, um dia eu quero ser candidata, mas mais pra frente, primeiro vamos trabalhar, ganhar dinheiro, quem sabe quando eu for mais velha, quando eu me aposentar, eu me candidato. E aí, as pessoas falam, não, Indiara, mas a gente precisa de gente nova, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer alguma coisa pelo nosso país, né? E aí, antes até de ser candidata a vereadora, eu fui candidata na eleição anterior, em 2018, fui candidata a deputada federal. Olha. De primeira, até foi eu pensei, nossa, nunca fui candidata a nada, já vou ser candidata a deputada federal. Mas naquele ano, o meu partido só lançou candidata a deputada federal. E também eu falo que um dado que me impressionou foi assim, falaram para mim, né, Indiara, você tem uma formação melhor do que muitos políticos que estão lá em Brasília nos representando. Naquele ano, a gente viu um dado que era que 1/3 dos senadores, né, o Senado deveria ser a mais alta corte
do país, e 1/3 não tinha ensino médio completo. Nossa, Só tinha meu ensino Deus. fundamental. E aí falaram, Indiara, você tem 2 faculdades, porque eu fiz administração, logo depois fiz ciências contábeis. Você tem pós-graduação, MBA, uma baita experiência profissional, que também eu fui descobrir depois, mas a minha profissão tem relação com as competências do vereador e do deputado, porque o deputado e o vereador, eles têm a função de legislar, propor leis, mas também de fiscalizar a contabilidade, as finanças do Poder Executivo, né? Seja no município ou seja na esfera federal. E era exatamente o que eu fazia, só que nas empresas, né? Como auditora contábil, olhava as finanças, as contas, para ver se os números financeiros estavam corretos, né? Então, aí eu decidi ser candidata primeiro a deputada federal. Foi tudo novo. Eu vou contando, já vou contando a história toda, né? Mas eu nunca tinha sido política, na minha família não tem ninguém da política. Eu ia perguntar se a família não tinha essa cultura Não. de se candidatar, não. Pelo contrário, meus pais, tios e até avós já foram convidados para serem candidatos em cidades pequenas, no interior, mas nunca quiseram se envolver. E então fui a primeira da família. E também não era uma pessoa conhecida, né? Porque na política também é muito comum pessoas que já são conhecidas, Sim. né? Jornalistas, às vezes até um ator, porque as pessoas já conhecem, né? Para se identificar mais rápido. Eu era uma contadora, nem Instagram eu tinha um Facebook lá só com a família, então não era uma pessoa assim conhecida. Mas topei o desafio, também falei, vou aprender, vou estudar sobre isso. E daí, naquela primeira eleição, eu tive uma boa votação, fui a mais votada do partido no Paraná, tive 31 mil votos, mas não fui eleita. Então, né, faltou pouco, mas não deu certo. Voltei para a auditoria e aí, em 2020, decidi ser candidata a vereadora, porque eu acredito que a gente precisa de políticos melhores em todas as esferas, no município, no estado e em Brasília. E aí fui candidata a vereadora, falei, não, agora a gente tem que dar certo, né? Então, mais uma vez, fui estudar, fui me preparar. Mas, assim, voltando, né, para o início, assim, não é uma decisão fácil, porque é uma mudança de vida, de carreira, né? E foram algumas noites sem dormir para tomar essa decisão de entrar para a política. Maravilha. E como que foi lidar com essa quebra desse paradigma? Assim, te surpreendeu? Porque, assim, na tua primeira candidatura, você consegue não só ser eleita, mas também ser a mulher, né, mais votada. Como que foi estar nesse lugar, onde era tudo novo para você e você entra sendo a mais votada? Isso. Foi na segunda campanha, né? A primeira não deu certo, voltamos. E aí eu falo que eu estruturei melhor a campanha. Bom, agora quero fazer uma campanha competitiva, me planejei com mais antecedência. Queria muito ser eleita, mas realmente não esperava esse resultado. Foi uma surpresa para mim e para muita gente na cidade, né? Também. Porque fui a vereadora mais votada, tive 12.147 votos, e foi a primeira vez que uma mulher foi a mais votada entre todos, né, na cidade e no estado também. Foi a mais votada de Curitiba e do Paraná, naquele ano. E a gente, foi uma surpresa. Eu falo que a gente chegou já chegando, né? E, claro, que pra gente é um desafio, assim, eu até esses dias estava conversando um pouco com algumas amigas sobre aquela que a gente fala, assim, né, a síndrome da impostora, né? Às vezes a gente pensa, nossa, mas será que eu tô no lugar certo? Tem gente que tá aqui há 30 anos, há 20 anos, e eu acabei de chegar e a gente fica se sentindo um pouco insegura, mas eu até também fui até na psicóloga, porque... que aconteceu antes, logo depois da eleição, uma semana depois da eleição, teve uma situação, não sei se posso já contar para você. Pode ser. Que eu falo que foi a primeira situação, assim, de machismo explícito, assim, que eu enfrentei. Que foi assim, né, fui eleita num final de semana, e no final de semana seguinte, no domingo, até eu tinha ido para Joinville, ajudar na campanha lá, no segundo turno, e aí eu tava voltando, e um canal, que é um canal... super grande de comédia, chama Porta dos Fundos, né? Naquela época tinha 30 milhões de seguidores. E eles publicaram um vídeo que era como se fosse uma sátira falando da vereadora mais votada de Curitiba,
só que falando que ela só foi eleita porque ela vazou nudes e deu pro presidente do partido. Meu Deus. Ou seja, foi o primeiro baque ali, né? Era uma história que não tinha nada a ver com a minha história, absolutamente nada, mas que falava de mim, porque, né, eu era vereadora Porque era votada você. de Curitiba. Sim. E, assim, um canal de um alcance enorme, muita gente, às vezes, eu comecei a olhar o post, até entender ali, e as pessoas falavam, político é tudo assim mesmo, político é safado, enfim. E pessoas que não conheciam a minha história, achando que tinha alguma coisa a ver. Mas, por outro lado, muita gente se sensibilizou com aquilo. Falou, poxa, que absurdo que estão falando com a menina lá, que foi a mais votada. E pessoas famosas, muito conhecidas, tanto na política quanto fora da política. E aí, depois de uns 2, 3 dias, o canal tirou o vídeo do ar. Porque eles, uma semana antes da eleição, eles estavam fazendo propaganda. Vote em mulher, né? Vamos colocar a mulher no poder. Só que daí, quando uma mulher alcança uma posição importante, já se relaciona com uma questão sexual, né? Sim. E aí, nisso, eu falei com a minha irmã, liguei pra minha irmã, meio chorando. E agora? O que eu vou fazer? Aí minha irmã falou assim, você não queria entrar na política? Agora se prepare. Tua vida vai ser um inferno. E você tem que estar preparado para isso. Vá procurar uma psicóloga. E foi o que eu fiz, assim, porque realmente era uma mudança significativa na minha vida. E aquilo podia me impactar, né? Enfim, a minha família. Eu tenho um filho que era pequeno naquela época, agora está com 13 anos, mas tinha 4, 5 anos. E eu, né, falei, como que eu vou enfrentar tudo isso? Né? Vai ser uma mudança de vida. E realmente para mim foi importante, até para poder estar preparada para isso, né? Eu cheguei num lugar novo, não era o que eu fazia, mas eu tive um bom resultado, eu tenho uma formação, e eu tenho capacidade de estar aqui ocupando esse lugar. E eu tenho que me colocar, enfrentar e conseguir fazer isso da melhor forma. Né? Sem dúvida. Não foi fácil, mas... Mas o que me chamou a atenção é que você não ganhou a primeira eleição e isso não foi parâmetro para você desistir. Né? Você foi em frente. E o que te fez tentar de novo? Foi, assim, eu acredito muito, né? Muita gente me pergunta, logo depois da eleição, o que a gente fez, né? Eu tinha um time também, que são pessoas que me ajudaram. Eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar em equipe, que gosta muito de ouvir as pessoas. Então, pessoas tanto da política quanto de fora, pessoas que acreditavam nos mesmos valores, nas mesmas ideias que eu e que me ajudaram. Então, logo depois da eleição, a gente fez juntos uma análise para entender por que deu errado, o que deu certo e o que deu errado. E se preparar para frente, né? Foi uma decisão para mim também de pensar, eu ainda acredito na política, eu ainda acredito no nosso país, que isso foi a minha motivação. Eu tenho um filho e eu sempre pensei, poxa, eu quero que ele tenha um país melhor para viver. Eu tenho muitos amigos que foram embora do Brasil, né? Que desistiram, em busca de mais oportunidades, de mais segurança, que construíram a vida fora e que não querem mais voltar. Então, o que a gente precisa melhorar no nosso país, que tem tanta coisa boa, que tem tanta gente boa, e eu acredito que isso passa pela política, que a gente precisa mudar um pouco o sistema, como você falou no início, né? Para melhorar a política e melhorar o país. E eu tentei, não deu certo, mas eu ainda continuo acreditando nisso. Acredito que eu posso contribuir, né? Para a primeira eleição, apesar de, né, eu falo que o meu time conseguiu me convencer que mesmo não tendo sido eleita, foi uma campanha, de certa forma, vitoriosa, porque foi um bom resultado, que surpreendeu muita gente. Então, daí a gente começou a refletir o que deu errado e vamos trabalhar nisso, que não, né, o que não deu certo, que basicamente foi pouco tempo, pouco dinheiro, pouca essa parte de planejamento, né? E vamos trabalhar para a próxima. E na próxima a gente trabalhou, né? Que foi, na minha visão é muito isso, assim, primeiro, sonhar alto, acreditar, mesmo que seja, que eu falo isso, quem acredita no Brasil e acredita que pode mudar a política já está sonhando alto, né? Sim. E eu acredito nisso, e planejamento e trabalho, né? Então, planejar com antecedência, montar um time,
consegui. Eu até falo, né, que eu não. Eu fiz a minha carreira na iniciativa privada, agora estou na política, mas eu não cheguei a empreender, montar um negócio próprio, mais uma campanha política, é como se fosse um empreendimento. Sim. Né? Você tem um prazo, você tem um objetivo, uma meta. E exposição. Sim. Você tem que arrecadar, você tem que, né, atingir aquele objetivo. E a gente se planejou e construiu aquilo para chegar lá. Então, desistir não era uma opção para você, nunca foi. Não, eu falo que eu sou uma pessoa que tem muita resiliência, persistência, né? Mesmo os tombos que a gente leva são o que nos deixa mais forte. Eu cheguei a escutar, por exemplo, assim, você não é conhecida, você não é filha de político, você não tem dinheiro, então a política não é para você. E entendi que não, a gente não precisa só dessas pessoas, não é assim que devia ser, né? E aí a gente insistiu. Eu faço parte também, tem uma coisa que é muito legal, assim, que eu gosto de citar, que é cursei uma escola de formação de políticos, se chama Renova BR. Olha que bacana. Sim, até na primeira campanha eu participei de um outro projeto que se chamava RAPS, só que agora ele não existe mais, mas também era uma iniciativa de um empresário, um dos fundadores da Natura, que ele queria formar melhores políticos no Brasil, e ele dava essa formação. Isso eu fiz na primeira, e na segunda campanha também, através do Renova. Que legal. Então, é um movimento de renovação política. Porque daí eu falo assim, não é a Indiara sozinha que quer mudar o mundo. Existe muita gente... Muita gente que acredita. Que acredita nisso. Pessoas jovens, pessoas no Brasil inteiro, em cidades grandes como Curitiba, em cidades pequenas, no Nordeste, em várias cidades, e pessoas de diferentes partidos também, que acreditam em ideias diferentes, mas que acreditam em uma política correta, honesta, também política baseada em evidências, que você tem que estudar, tem que propor políticas que realmente funcionam, e não tirar ideias mirabolantes da cabeça, Pensamento. como é muito comum na política, infelizmente. E que se vende, né? Sim. Se vende e depois não consegue praticar. Exatamente, exatamente. Então, a gente já tem exemplos de coisas que funcionaram em outros países, em outros estados, em outras cidades. O que já funcionou e que funciona, né? Como a gente consegue melhorar a educação, né? Quais são os casos que realmente funcionaram? Então, é nisso que a gente acredita, que eu acredito. E o Renova também me deu tanto essa formação de fazer uma campanha, né? Que isso é importante. A gente fala assim, para entrar no cargo eletivo, você tem que passar por uma campanha política, chegar lá, quanto a essa formação para você propor políticas públicas que realmente funcionem e ainda participar dessa rede, criar uma rede de relacionamento de pessoas que pensam parecido, que formam um movimento de renovação política, que é o que eu acredito, né? E é o que me motiva também a estar na política. Muito legal, e que você seja exemplo para muita gente também, né? Eu espero, né? Eu falo que eu acredito muito nisso, também no exemplo, quando a gente fala, né, de participação das mulheres na política também, que nós somos ainda minoria, e eu acredito nisso também, né? A gente conseguiu na Câmara de Vereadores, nessa legislatura, agora em 2024, aumentar o número de mulheres, éramos em 8 mulheres de 38, e agora somos em 12. Então, a gente conseguiu dar um aumento significativo. E eu acredito que a minha participação é um exemplo, né? Sendo uma mulher jovem, mãe, para outras meninas e jovens, mulheres que perceberam que talvez eu também possa ocupar esse espaço. Esse espaço também é para mim, né? E com isso, a gente vai ocupando e vai aumentando também a participação. Você acaba sendo um exemplo de permissão para mulheres também como você que saíram do corporativo para poder contribuir, né? A contribuição não precisa ser só dentro da tua bolha pequena, mas ela pode expandir, né? E fazer realmente gerar muito benefício para muitas pessoas, né? Que é o que você vem fazendo. Com certeza. Sem dúvida. E pelo que a gente viu, já no teu primeiro ano de mandato, você já conseguiu uma conquista muito importante para as pequenas empresas e tem toda uma questão de desburocratização, né, que é uma causa que você trabalha. Conta um pouquinho para a gente como que foi essa motivação, né? Por que você focou nesse pequeno empreendedor e o que isso traz de benefícios hoje,
né, para essas empresas. Sim. A gente, então, essa é uma das pautas do meu mandato, né? Trabalhar para simplificar e desburocratizar. Por ser também contadora, entender a realidade das empresas e os desafios que os empreendedores enfrentam, não só na nossa cidade, em Curitiba, mas no Brasil, né? Infelizmente, o Brasil, quando tem pesquisas que falam sobre a facilidade de fazer negócios, o Brasil está nos últimos lugares, não está muito bem, né, nos rankings, por causa de toda essa burocracia, a carga tributária também, e isso eu conheço bem também, até viajando para outros países, né? Você vai para um outro país, você tem uma dificuldade muito grande de explicar para as pessoas como funciona no Brasil a questão tributária, que cada cidade, cada estado, né, tem a sua realidade, tem as suas alíquotas, tem políticas e leis diferentes em relação aos tributos. E isso sempre foi um compromisso nosso de trabalhar para simplificar o que se refere ao nível municipal, né? Então, desde o início, a gente tem um diálogo muito grande com os microempreendedores, com as entidades que conversam com esse público também, desde Sebrae até entidades que dão esse apoio para microempreendedores. Por exemplo, aqui em Curitiba tem a Aliança Empreendedora, Sim. que é uma organização social que atende muitos empreendedores pequenos. E também associações comerciais de bairros, né? E aí a gente, logo no início do mandato, fez um programa que se chamava Curitiba Mais Simples, em que a gente procurava entender as dificuldades do empreendedor para entender o que poderia simplificar na vida dele, e ouvindo essas demandas, as dificuldades, por exemplo, às vezes, né, quando o empreendedor vai abrir o próprio negócio, ele precisa dos alvarás, de todas as liberações. Até a gente foi entendendo o processo também, né, no meio do caminho. A gente entendeu que para abrir uma empresa, às vezes é rápido a parte de tirar o CNPJ, né? Isso já se conseguiu evoluir e às vezes são minutos, horas para conseguir o CNPJ. Só que não é só aquilo, né? Você tem o CNPJ, tá? Mas e agora? Eu preciso de uma liberação dos bombeiros, da vigilância sanitária, do meio ambiente, de diversos órgãos da prefeitura, conforme a atividade. E todo esse processo, às vezes, é demorado, né? Então, você dá a entrada, preenche lá num sistema, daí você tem que esperar, às vezes, dias. Aí vem mais uma demanda, você entrega. E daí vem mais outra. E daí meses para abrir uma empresa, né? Que hoje em dia você conseguiu melhorar, né? Trazer facilidade. A gente está trabalhando para isso, né? Então, a gente conseguiu algumas conquistas, como, por exemplo, uma que foi ouvindo uma demanda dos comerciantes. Em Curitiba, a gente tinha uma lei que era a flexibilização do horário do comércio. Na verdade, que era a lei determinava o horário que o comércio deveria abrir e fechar. Isso já não existe em muitas cidades, muitas capitais, mas Curitiba ainda tinha. Então, a gente conseguiu revogar essa lei. Que o que é? O empreendedor, o comerciante, ele tem a liberdade de definir que hora que ele vai abrir e fechar o negócio. Ele tem que atender a CLT. Então, se ele quiser abrir mais cedo, fechar mais tarde, ele precisa contratar mais gente, precisa colocar turno. Mas ele pode, ele tem essa liberdade. E a gente também conseguiu, por que acontece? Algumas coisas a gente faz uma lei como essa, revoga uma lei. Algumas coisas a gente tem que... a competência para mudar é da prefeitura. Em geral, essa questão das liberações, das taxas, é a prefeitura que pode mexer. Mas a gente pode pedir para a prefeitura. A gente pode fazer uma sugestão, pode fazer um pedido, um requerimento e negociar isso com a prefeitura. E outras situações... Aí, às vezes, alguma coisa que está no nível estadual ou no nível federal para mudar, mais difícil. Mas a gente conseguiu também, por exemplo, fazendo sugestão para a prefeitura, ampliar as atividades de baixo risco, que são as atividades que são isentas de alvarás. Então, em Curitiba, a gente tinha em torno de 600 atividades e a gente conseguiu dobrar isso para 1.200 atividades, mais de 1.200, que são isentas de alvarás. São atividades de baixo risco, né, como... uma empresa de comunicação, às vezes, que não envolve nada que coloque em risco a vida das pessoas, né? Não vou vender comida, não vou... Enfim, eu não preciso ter todas aquelas liberações e alvarás. Então, isso facilitou bastante e a gente sugeriu para a prefeitura, conversou e tudo, e a gente conseguiu esse ano.
E outros, a gente fez um projeto de lei também, esse a gente ainda não conseguiu aprovar, mas a gente conseguiu aprovar um outro parecido até, que envolve isso, que é o Estatuto das Garantias do Cidadão. Então, por exemplo, quando você entra com um pedido lá, sempre você tem um prazo para atender. Mas e o prazo para a prefeitura te atender? E o prazo, né, Incrível esse do retorno? Eu fiquei Que é meio muito básico, feliz né? com Mas isso. precisa. A gente precisa falar disso, né? Não é só você que tem que atender. Mas você também tem que cumprir o seu dever, né? E tem os seus direitos como cidadão, Sim. como pagador de impostos. Exatamente. E esse é mais um projeto de lei Então, nosso. o cidadão pode fiscalizar, né? Sim, Se está sendo executado o que foi prometido. exatamente. Exatamente. Então, é uma discussão que a gente trouxe para a Câmara. Esse projeto ainda está em tramitação, mas a gente conseguiu levar algumas sugestões para também um outro projeto da Prefeitura, uma lei, uma lei que já existe, que é a Lei do Processo Administrativo, em que a Prefeitura tem várias obrigações também com o cidadão, né, para facilitar a vida do cidadão. Muito legal. Muito legal. E a família? Indiara, teu filho, teu marido, teu filho, né? Eu tenho um de 13, vai fazer 13, e uma menina de 3. De 3, pequenininha. E como que é ser mãe nessa carreira toda? Sim, então, eu tenho até uma história legal também, que foi, né, eu tinha o meu mais velho, e aí eu tinha vontade de ter mais um, e o meu marido também, e chegou uma hora que a gente vai chegando, né, numa idade ali, perto dos 40, que não dá para esperar muito, né, e a gente falou, ou é agora, ou talvez não dê mais tempo. E eu tive a minha pequena enquanto estava na vereança, né? E foi interessante também, porque quando eu fiquei grávida e a gente foi ler o regimento interno da Câmara e a lei orgânica do município para entender a questão da licença maternidade, por quanto tempo ia tirar a licença, se eu poderia chamar o meu suplente ou não. E a gente descobriu que a lei não era clara em relação a isso. Por quê? Porque em Curitiba, a gente teve uma vereadora em 1947, que foi a primeira vereadora mulher da cidade, e pelos registros ela teve filho enquanto estava no mandato. E depois ela se casou, se mudou para o Nordeste e tal, e desde então, desde 1947, em mais de 75 anos, nunca mais tinha tido uma vereadora grávida em Curitiba. Nossa. A Indiara saiu quebrando todos os Quebrando. tabus. Por quê? Porque como são poucas mulheres que entram na política, em geral, quando elas entram, às vezes já têm mais idade, já tiveram filhos. E aí não tinha. Era uma questão. Não era, exatamente, né? Era uma questão. E aí a gente foi, a lei não era clara em relação à questão do suplente e tudo, e aí a gente foi entender melhor. E a gente começou a perceber, inclusive eu e a minha equipe, que isso estava acontecendo em vários outros estados, em várias outras cidades. A primeira deputada grávida no Paraná é recente. A primeira deputada grávida em São Paulo, no estado de São Paulo, é recente. Eu conheci ela. Porque daí a gente foi entender como que elas tinham feito. E a primeira deputada também no Congresso Federal também é recente. Não tem muitos anos. E aí a gente fez uma consulta jurídica e a Procuradoria Jurídica entendeu que eu teria os mesmos benefícios que o servidor da Câmara, o servidor da Prefeitura, então teria direito à licença maternidade, poderia chamar o suplente, e depois eles mudaram a lei para ficar mais claro para as mulheres que ocupam esses lugares, né? Então eu acabei tirando a licença maternidade, ficando com a minha filha, né, depois que nasceu, ela nasceu bem pequenininha, foi prematura e tudo, mas deu tudo certo. Hoje, agora ela já está com 3 anos, de vez em quando vai comigo lá para a Câmara, já Legal. sabe, já participa, já entende. Esses dias o meu marido perguntou para ela, o que a mamãe faz? A mamãe é vereadora. Onde que ela trabalha? No gabinete. Aí ele perguntou, e o papai? Papai é papai. Aí ele começou a ensinar sobre o trabalho dele, porque o da mãe ela já conhecia, porque ela sempre vai lá, né? Olha só. E o do pai ainda não. E a tua família reagiu bem também? Depois estava contando que não tinha referência familiar, mas depois a tua família te vê como vereadora, te apoia, você teve resistência, amizades, como é que foi isso? No início foi difícil um pouco, assim, porque eu vim para Curitiba, eu tinha 14 anos, eu passei a minha infância em Rondônia, lá no norte, assim. E a minha mãe via também muitas coisas ruins relacionadas à política lá. Então, ela tinha um pouco de receio, assim. Quando eu fui eleita, ela ficava preocupada. Isso é muito perigoso.
Enfim, então... E quando eu decidi ser candidata também, eu acho que ela demorou um pouquinho para entender que era sério e tudo. E daí, quando ela viu outras pessoas me apoiando e viu que realmente era sério, ela entrou, assim, e me ajuda muito, né? Até... nessa questão do cuidado, né, que a gente fala, que a mulher se dedica, né, tem um pouco mais essa função do cuidado em casa, com os filhos, e eu tenho essa rede de apoio que a gente fala que é tão importante, né, a minha mãe, tia, enfim, pessoas que me ajudam, por isso que eu consigo me dedicar, o marido, tudo. E hoje eles me apoiam. Claro que é um grande desafio também, né? Mas eu falo que são os mesmos desafios que a mulher que trabalha fora enfrenta. Quando né, tem o bebê, aí fica aquele dilema: vou levar para a escolinha ou vou arrumar uma babá? Ai, meu Deus, vou voltar e tudo, né? Então, são as mesmas dificuldades que as mulheres enfrentam, a gente também enfrenta. E cada uma vai ajustando e vendo o que funciona melhor para si, mas com o apoio, assim, da família, no final dá certo. Maravilha. Indiara, a gente sabe que você ainda tem mais 2 anos pela frente, né? Eu queria que você contasse pra gente quais são as próximas causas que você vai conquistar, no que você está trabalhando no momento e como que você pretende encerrar esse mandato. Eu sei que você já foi reeleita e o que você pretende daqui para frente. Legal. Então, as minhas pautas, além do empreendedorismo que a gente falou, né, também são a fiscalização, que eu comentei que tem a ver com a minha profissão, que é olhar como a prefeitura gasta o dinheiro do cidadão, né, do pagador de impostos, e a gente fiscaliza diversas áreas, como obras públicas, saúde, educação. E um terceiro pilar, que eu chamo do meu mandato também, são alguns temas da cidade. A gente está bem envolvido esse ano na revisão do plano diretor da cidade, que é o planejamento urbano, né? Aonde que pode construir em cada bairro, enfim, o que pode, o que não pode. E a prefeitura está revisando esse plano diretor, que é revisado a cada 10 anos e vai revisar esse ano. Eu faço parte da comissão de urbanismo da Câmara, então estou envolvida nessa discussão bastante. E algumas outras pautas como regularização fundiária, a questão do transporte coletivo também, são pautas importantes do meu mandato. Esse ano, a gente também tem eleição, né? São eleições federais, mas eu recebo também muito incentivo, assim, de, poxa, você está fazendo um bom trabalho, continue, talvez você possa fazer um trabalho melhor em outra esfera. Então, a gente está perto aí, então pode ser que eu seja candidata a deputada federal novamente. Olha, né? E que legal. sendo vereadora é possível, né, ser candidato, continuar o trabalho. Então, a gente está planejando aí os próximos passos para a eleição desse ano. Maravilha. Né? Mesmo que eu seja eleito, por exemplo, um suplente, que é uma pessoa do mesmo partido, alinhada, enfim, com as mesmas ideias, assume o meu lugar e continua trabalhando nessas pautas também do município, né? Mas eu gosto da política, acho que estou conseguindo desenvolver um bom trabalho e fazer parte dessa mudança que a gente estava falando, né? Então, enquanto eu puder ainda contribuir com a minha cidade, com o meu país, pretendo ainda continuar na política. Você Que assim seja. resolveu fazer alguma coisa a respeito, né? Sim. Indiara, eu vi uma frase tua que eu gostei muito, me chamou a atenção, queria que você explicasse ela para nós, que é: nem todo mundo vê a caminhada, mas ela existe, né? Você disse, não sei se você lembra, mas eu gostei. O que significa essa frase? Eu falo assim, né? As pessoas veem as conquistas, muitas vezes, né? A vereadora mais votada de Curitiba. Mas não vem né, tudo que você caminhou para chegar até lá, né? E às vezes também, às vezes a gente tem que olhar um pouco de perspectiva também, né? Às vezes a gente tá ali no dia a dia trabalhando e tudo, mas não consegue ver o caminho que a gente percorre todos os dias. Nem a gente reconhece esse caminho muitas vezes, né? Sim. Tem uma outra frase que um amigo meu dizia para mim também no início, que às vezes a gente, quando estava planejando a campanha e tudo, às vezes a gente parecia que não saía do lugar, né? Nossa, é tudo tão difícil, a gente faz reunião, fala. E ele falava assim, né? O caminho se faz ao caminhar, né? Então, quando a gente está também caminhando, a gente está construindo, né? Executando, e é o passo a passo que Sim. vai gerar, né, o resultado final. Sim. Né? Então, até essa conversa é legal, porque aí a gente consegue ver de uma perspectiva, né? Tudo que a gente já construiu, que a gente está construindo, né? O registro, né? A gente vem dizendo isso, quanto é importante a gente registrar o que está fazendo,
porque isso vai consolidando a história. Você tem essa consciência de que você é uma inspiração para mulheres, que você é uma inspiração para tua comunidade, para gente, né? Que você tem essa ideia que você é. Sim, inspiração. Esse é um dos meus, faz parte do meu propósito, né? Então eu falo que o meu propósito de vida é melhorar a vida das pessoas e melhorar o Brasil através da política. E, como eu disse, eu não vou conseguir isso sozinha. Então eu preciso trazer mais gente comigo. Então é importante também isso, né? A gente contar a história para que outras pessoas que talvez estejam nos assistindo aqui pensem, né? Eu já pensei nisso, mas eu não sei se é para mim, eu não sei se tem gente correta, se tem gente boa. Não, tem. E como que faz, aproveitando esse gancho, como que faz uma pessoa que também tem essa vontade, ela talvez não saiba nem qual que é o primeiro passo, né? Qual que é o primeiro passo? Por onde começar? Por onde começar, Primeiro, é interessante olhar os partidos políticos, né, que vão refletir as ideias, os valores que você acredita. Então, talvez procurar um partido político, procurar talvez, como eu falei, o Renova BR, que é uma escola de políticos que, inclusive, dá até essa orientação de como escolher um partido. Então, né, qual é o melhor partido, enfim. De uma maneira imparcial. De uma forma imparcial. Então, entidades que tenham relação com política. E a gente também está super à disposição. Eu recebo muita gente. Semana passada mesmo veio uma menina lá, Ludmilla, que ela já trabalhou no mundo corporativo e decidiu mudar de vida também, mudou, resolveu empreender. Mas ela vê a política como uma possibilidade. Só que ela também nunca tinha conversado com ninguém, não conhece ninguém da política. E aí uma amiga dela me conheceu e falou, vou te levar lá para conversar com a Indiara. Então ela foi lá na Câmara. Isso também, qualquer pessoa pode visitar a Câmara de Vereadores. É importante a gente saber, né? Sim, porque às vezes não está no dia a dia, né? Mas a Câmara são... Os vereadores são servidores da população. Então, a gente está lá trabalhando pela população. E é a casa do povo. E as pessoas podem ir lá, né? Então, a gente tem as sessões plenárias, por exemplo, aqui em Curitiba, toda segunda, terça e quarta, entre 9 e meio-dia. A gente está reunido, votando projetos de lei, discutindo problemas da cidade. Então, as pessoas podem tanto procurar pelo próprio YouTube, né, as sessões são transmitidas de forma online, quanto irem lá pessoalmente, conversar com os vereadores, ver como funciona, porque isso é legal também, né, se a pessoa tem algum interesse de entender como realmente funciona, né? Sim. Assim como a Assembleia Legislativa dos deputados estaduais e a Câmara Federal, que está mais distante, lá em Brasília, né, mas é importante essa participação. E uma coisa que às vezes a gente vê também as mulheres um pouco distantes, né? Eu não gosto de política, eu não me interesso por política, mas a política, ela impacta a nossa vida. Sem dúvida. Né? Então, é importante também a gente prestar atenção, conhecer pessoas, se interessar, porque aquilo, a gente gostando ou não, vai influenciar na vida dos nossos filhos, na nossa cidade, né? Maravilhoso. Sem dúvida. Acho que a grande lição da nossa conversa que você nos trouxe é que a política não é um lugar distante. Né? Ela é um lugar que pode ser ocupado por quem quiser ocupar. Né? Isso é maravilhoso. Com certeza. Indiara, eu gostaria que você deixasse para a gente as tuas redes sociais. Como é que as pessoas conhecem mais sobre você, sobre o teu trabalho, podem acompanhar, né, tudo que você faz pela cidade e pelas pessoas? Legal. Então, as minhas redes sociais é indiarabarbosa.novo, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, todas as redes, no YouTube. Podem acompanhar o nosso trabalho, a gente sempre está postando lá sobre o que a gente está fazendo pela cidade, sobre diversas pautas e está super à disposição também. Vocês podem encontrar lá o nosso WhatsApp, mandar uma mensagem. E se tiverem demandas, né, problemas da rua, do bairro, o vereador trabalha para isso também. Ele é um representante da população, né? Então, se eu tenho uma solicitação para o prefeito, o vereador tem esse canal de fazer essa solicitação e a gente está super à disposição lá na Câmara. Muito legal. Maravilha. Podemos encerrar ou tem algo mais que você gostaria de acrescentar? Não, acho que é isso, né? Como a gente falou, quem estiver nos acompanhando, que tiver esse interesse, a gente está super à disposição. Eu acho muito, assim, né? Falando de novo sobre a mudança, né? A gente não pode ter medo da mudança. E vou encerrar, então, com eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu li quando eu estava nessa dúvida, assim, de será que eu vou para a política? Será que eu não vou?
E foi ela veio num e-mail na empresa, as pessoas que se despediam às vezes mandavam uma frase de impacto. E ela é do Dostoiévski, do livro Irmãos Karamazov, e ele fala assim, muitas vezes a gente tem medo do vazio, a gente tem medo do risco, né? E a gente se prende às nossas certezas. E as nossas certezas são uma gaiola, né? E a gente tem medo do vazio. E eu lembro que eu li essa frase, não é bem a frase, né? Ela é mais extensa, mas é um pouco essa ideia. E a política para mim era isso, né? Era incerto. Podia dar certo, como tá dando, mas podia dar tudo errado, né? Porque tem muita gente que se candidata e não consegue ser eleito, enfim. E aquilo era muito novo para mim. E podia dar tudo errado. Mas a gente tem medo do voo. E às vezes a gente tem que voar para dar certo. Dá certo. Então, muitas pessoas às vezes podem estar vivendo esse momento de dúvida. Eu até também, esses dias, eu falei um pouco de uma pessoa que ele faleceu na semana passada, passado retrasada, Bernd Inchev, sabe? Que é da... E foi uma das pessoas que eu conversei quando eu tava nessa dúvida. Será que eu vou? Será que eu não vou? E ele falou pra mim, assim... Ele até ficou meio assim, ele falou, quando você começou a falar de política, eu pensei, que bobagem. Mas depois, quando eu vejo a tua vontade, o teu brilho no olho e tal, eu te digo, vai e faça. Se der tudo errado, depois você volta a trabalhar, você vai conseguir emprego, você vai dar um jeito. Mas vai, né? Então, às vezes, a gente precisa desse empurrãozinho, assim, acreditar na gente mesmo, que às vezes a gente mesmo se coloca dificuldades, né? Sim. E a vida isso, né? O caminho do coração, né? É A Indiara falou muito sobre isso. Ela falou o que eu gostava, eu sempre gostei. Então, eu sempre falo isso. Falo para as minhas filhas. E às vezes elas ouvem ao contrário. Eu falei, faça o que você gosta, porque vai ficar mais fácil você se dedicar, porque para dar certo a gente precisa se dedicar muito, né? Então tem que o coração brilhar, né? E a sabedoria da incerteza, que é uma frase que eu também gosto, nos leva sempre para um lugar que a gente talvez nunca tenha imaginado chegar. Né? Isso mesmo. Que bom que você foi. Né? Que bom tá que aqui você mostrando nos que é inspira. possível. Inspira tantas mulheres, né? Para você que nos acompanha até aqui, nossos episódios entram ao ar toda segunda-feira às 18 horas. Siga nas nossas redes sociais, nosso Instagram, Ousei Mudei Podcast. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.